Mohandas Karamchand Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869, na pequena cidade de Porbandar, no estado indiano de Gujarat. Seu pai era o primeiro-ministro local, enquanto sua mãe, uma devota praticante do jainismo, inspirou nele os valores de compaixão, tolerância e a ideia central de Ahimsa, a não-violência. Desde cedo, Gandhi demonstrou uma personalidade introspectiva, marcada pela curiosidade e pela busca por um senso maior de justiça. Durante a infância, Gandhi enfrentou dilemas pessoais que moldariam seu caráter. Um episódio marcante foi quando, ainda jovem, roubou pequenas quantias de dinheiro da casa para comprar cigarros. Atormentado pela culpa, confessou tudo ao pai, que respondeu com compreensão ao invés de punição. Essa experiência de honestidade e empatia seria um marco em sua visão de mundo. Aos 19 anos, Gandhi foi enviado à Inglaterra para estudar direito. Lá, viveu um choque cultural, vestindo roupas tradicionais indianas, sentia-se deslocado entre os britânicos. Determinado a se adaptar, começou a usar trajes ocidentais, mas manteve intactos os valores ensinados em sua infância. Durante esse período, aprofundou-se em leituras de textos religiosos, como o Bhagavad Gita e o Novo Testamento, que fortaleceram sua crença na verdade e no pacifismo. Quando retornou à Índia, como advogado recém-formado, Gandhi sentia-se perdido e incapaz de se destacar em sua profissão. Foi então que uma oportunidade na África do Sul, onde sua comunidade enfrentava discriminação racial, abriu caminho para ele descobrir sua verdadeira vocação em lutar contra as injustiças sociais. Ao desembarcar na África do Sul em 1893, Gandhi foi confrontado pela dura realidade da segregação racial. Como advogado indiano, esperava respeito profissional, mas logo percebeu que a cor de sua pele determinava seu lugar na sociedade sul-africana. Um dos episódios mais impactantes foi quando, ao viajar de trem, foi expulso da primeira classe por ser indiano, apesar de ter bilhete válido. Essa humilhação foi um ponto de virada, levando Gandhi a repensar sua abordagem à vida e ao ativismo. Em resposta, ele organizou a comunidade indiana contra as políticas racistas do governo sul-africano. Foi durante esse período que Gandhi desenvolveu a filosofia de Satyagraha, que significa insistência na verdade. Em vez de usar violência, ele propôs resistir à injustiça com firmeza pacífica, buscando mudanças através da força moral e da solidariedade. Gandhi liderou campanhas para garantir direitos básicos, como o reconhecimento legal de casamentos indianos e a abolição de impostos discriminatórios. Suas ações enfrentaram repressão severa, e ele foi preso várias vezes, mas cada encarceramento fortalecia sua determinação. Foi na África do Sul que Gandhi refinou os princípios que aplicaria na luta pela independência da Índia. Após 21 anos, ele retornou à sua terra natal, levando consigo a experiência de um ativismo que transformava opressão em força coletiva. Ao voltar para a Índia, Gandhi encontrou um país dominado pelo Império Britânico e dividido por tensões religiosas e sociais. Ele iniciou sua luta contra o colonialismo ouvindo os problemas das pessoas comuns, viajando pelas vilas mais pobres. Tornou-se uma figura que inspirava unidade e ação. Uma das campanhas mais emblemáticas foi a Marcha do Sal em 1930. O governo britânico monopolizava a produção de sal, impondo altos impostos. Gandhi liderou milhares de pessoas em uma caminhada de 400 quilômetros até o mar, onde simbolicamente produziu sal, desafiando a lei britânica. Esse ato simples mas poderoso mobilizou milhões e chamou a atenção internacional para a causa indiana. Gandhi também promoveu boicotes pacíficos aos produtos britânicos, como tecidos, incentivando o uso de roupas indianas feitas à mão. Essas ações eram tanto políticas quanto simbólicas e mostravam que a Índia podia ser autossuficiente. Apesar das repressões brutais, incluindo massacres e prisões em massa, Gandhi persistiu, demonstrando que a resistência pacífica era uma arma poderosa contra o domínio colonial. No entanto, sua liderança enfrentou desafios internos. A divisão entre hindus e muçulmanos crescia, ameaçando a unidade que Gandhi tanto prezava. Mesmo assim, ele continuava acreditando na força da união para alcançar a independência. A vida de Gandhi foi marcada por prisões frequentes, mas ele as encarava como parte do caminho para a liberdade. Cada encarceramento era uma oportunidade para fortalecer sua mensagem de resistência pacífica. Gandhi acreditava que o sofrimento pessoal podia despertar a consciência coletiva, inspirando outros a se juntarem à luta. Uma de suas formas mais impactantes de protesto foi o jejum. Ele se recusava a comer como uma forma de pressionar as autoridades ou para promover a reconciliação entre grupos em conflito. Seus jejuns colocavam sua própria vida em risco, mas sua determinação emocionava tanto aliados quanto adversários. Os sacrifícios de Gandhi não se limitaram ao plano físico.
Ele também enfrentou perdas emocionais profundas, como a morte de sua esposa Kasturba durante sua prisão. Mesmo em meio à dor pessoal, Gandhi nunca perdeu o foco em sua missão. Sua vida era um exemplo vivo do poder da dedicação e da renúncia em prol de uma causa maior. A independência da Índia foi finalmente conquistada em 1947, mas o triunfo veio com a divisão do país em Índia e Paquistão, um desdobramento que Gandhi lutou para evitar. Apesar de seus esforços incansáveis pela unidade, as tensões religiosas culminaram em violência, e Gandhi, com o coração pesado, dedicou seus últimos dias a tentar curar as feridas da nação. Em 1948, Gandhi foi assassinado por um extremista hindu que discordava de sua mensagem de reconciliação. Sua morte chocou o mundo, mas seu legado permaneceu como uma inspiração global. Líderes como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela adotaram os princípios de não-violência de Gandhi em suas próprias lutas por justiça. A filosofia de Gandhi transcendeu fronteiras, influenciando movimentos pelos direitos civis, ambientais e sociais. Sua vida foi uma prova de que a força moral e a verdade podem mover montanhas, mesmo em face da adversidade. A história de Mahatma Gandhi é um lembrete poderoso do impacto que uma pessoa pode ter no mundo. Com coragem, empatia e determinação, ele enfrentou o colonialismo, uniu uma nação e inspirou gerações. Sua mensagem de não-violência continua relevante, ensinando que a paz e a justiça são alcançáveis quando seguimos o caminho da verdade.